Estratégia ousada. Flamengo possui 3 cartas na manga para a contratação de Jorginho agora na janela de janeiro. Olha que ela fecha segunda-feira, dia 3. Felipe Luiz, foco total na Supercopa. Cebolinha, descarta o favoritismo e Flamengo já está pré-escalado. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Mengão. Peço a você que está de cantinho, que tá com o dedo no like, depois se inscreve. Lembrando, não custa nada, é de graça, simples assim, consegue me ajudar. Clicou no like, se inscreveu. E por que se inscreveram, abençoado, Flá? Meus amigos, são mais de 1.800 pessoas que já clicaram no botão de inscrever e no like e o dedo não caiu. Você tá esperando o que, meu filho? Tá com o dedo no like você também. Abençoado, Flá, o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que vai ser campeão da Supercopa. Põe fé? Comenta e fala, meus fofos, vocês estão bom, eu tô bom, sejam todos bem-vindos. Vamos que vamos, meus amigos. Amanhã tem a final da Supercopa do Brasil, ou Copa do Rei, quem quiser falar assim também. Todos os dois nomes estão certos. Flamengo já está em Belém do Pará para esse jogo, o jogo que acontece amanhã às 16h30 no Mangueirão. Flamengo com foco total. Felipe Luiz chegou a falar aí da preparação total que o Flamengo fez. Flamengo focado, quer esse título, precisa desse título. Por quê? Porque com esse título ganha uma moral danada para a sequência aí do resto do ano. E olha que vai ser um ano bem difícil. A gente vai ter nada mais, nada menos que Super Mundial. Além da Supercopa, vai ter Super Mundial, Copa Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Ainda tem a reta final do Carioca. Então muita coisa boa para você aqui hoje. Então a provável escalação do Flamengo ficou da seguinte forma. No gol, Rossi. Na lateral direito, Wesley. Na zaga, a dupla de Léo Ortiz e Léo Pereira. Na lateral esquerda, Alex Sandro. Na primeira volância, Eric Pulgar. Na segunda volância, De La Cruz. Meio de campo mais ofensivo, começando com Gerson e Arrascaeta. Na ponta direita vai estar o Bruno Henrique. E na ponta esquerda, Gonçalo Plata. Esse é o provável time do Flamengo. Então, pelo menos o time que vem sendo treinado é esse. Com o Michael no banco, Luiz Araújo. Então, Mengão pré-escalado, partida que o Flamengo pretende ganhar, tem que ganhar. E o Cebolinha, numa entrevista aí, coletiva ontem, Cebolinha disse a seguinte informação, segundo o GE. Cebolinha, abre aspas, disse que o Flamengo está muito preparado, está muito focado, mas não existe favoritismo numa final, ainda mais se tratando de um clássico. Por quê? Porque o Flamengo se preparou e tem um time qualificado, conseguiu manter a base e também o técnico. O Botafogo não tem técnico, é o técnico interino, mas o Botafogo vem da sequência boa e perdeu apenas 2 jogadores do seu time titular. Então, segundo o Cebolinha, não existe favoritismo, descarta o favoritismo, mas o foco é o mesmo. E logo na seguida aí nós vamos entrar na janela, mercado da bola. Porque tivemos aí a concretização da venda de Lohan, que já deve estar rumo ao CSKA na Rússia, 8 milhões de euros por 70% do jogador, sendo que 30% é do Maricá, e o Flamengo estuda aí como vai negociar essa parte com o Maricá, aí, querendo morder uma parte maior também, porque né, o Flamengo teve gasto, coisa e tal, então isso é justo. Por um outro lado aí, além da saída de Lohan, tivemos também a saída concretizada de Carlos Alcaraz, pegou todo mundo de surpresa. Do nada o Flamengo anuncia que Carlos Alcaraz foi vendido, foi emprestado, né, ao Everton, mas na verdade foi emprestado porque não há tempo hábil aí para poder estar vendendo. Então, como empréstimo, ainda dava tempo de eles inscrever o jogador, coisa e tal. Então, concretizou o empréstimo de 5 meses, chegando no mês de junho, quando a janela abrir, a janela especial, o Everton vai oficializar a compra do Carlos Alcaraz. Claro, existem umas metas a ser cumpridas na questão para ele poder bater essa meta e ter a obrigação de compra lá no Everton. O Carlos Alcaraz tem que ser titular em pelo menos 8 partidas, que deve acontecer, porque daqui até o meio do ano tem umas 30, pelo menos 8 ele deve ser. Lembrando que o Everton é um time do segundo escalão da Europa ali, né? É um time que sempre disputa da metade da tabela para baixo. Ele raramente competiu em algum momento para a parte de cima. Então, com isso, as metas devem ser alcançadas. Outras metas seriam ganhar títulos, que é um pouco mais difícil, e manter essa sequência. Então, o Flamengo praticamente vendeu o Carlos Alcaraz. Algo que está dando muita polêmica. Por quê? Porque o Flamengo está trazendo jogadores de 33 anos, de 28, desconhecido,
e está vendendo um jogador que todo mundo acredita que vai ser um craque futuramente, um jogador que estava na Europa, na Premier League, veio para o Flamengo, ele veio do Southampton, um jogador valioso, foi o jogador mais caro, a contratação mais cara da história do Flamengo. O Flamengo desfaz do jogador dessa forma. Então causou muita polêmica, porque o cara teve poucos jogos para mostrar, foi pouco aproveitado e já saiu. E depois também ele conseguiram pegar a declaração dele aí, e ele explicou que o desejo dele era continuar no Flamengo, ele estava focado, estava feliz no Flamengo, ele queria permanecer no Flamengo, só que o Filipe Luiz conversou com ele e disse para ele que seria pouco utilizado, ele resolveu sair. Então está dando uma polêmica danada. Inclusive, quando saiu o primeiro gol lá do Alisson, ele comemorou bastante contra o Sampaio Corrêa, ele comemorou bastante. Quando ele fez o gol, então, ele foi um deslumbre total. Ou seja, o jogador estava focado no Flamengo, sempre jogou com raça, com dedicação, claro, estava meio abafado ali, né, atropelando a bola. Tinha hora que estava com muito mais vontade do que técnica, mas era uma fase de transição. Cebolinha aconteceu com Cebolinha, aconteceu isso com o Eric, aconteceu isso com o Wesley, com o Varela, aconteceu isso com vários jogadores. Nem todo jogador consegue já se ambientar nos primeiros tempos. Aí agora que ele chegou, teve férias, né, descansou, coisa e tal, pegou a pré-temporada, que o cara ia começar a engrenar, os caras desfazem um ativo do clube dessa forma. Muita gente, por outro lado, gostou. E eu vejo da seguinte forma: o De La Cruz também não teve um ano bom. Agora que ficou o ano inteiro, não teve um ano bom. Vários outros jogadores não tiveram, vai desfazer todo mundo assim. Então, ficou meio complicado. Aí, por outro lado, venderam o Lohan, 8 milhões para o CSK. Jogador de 18 anos com um futuro imenso pela frente. Também estava escanteado no Flamengo. Então, essa diretoria nova, com esse dirigente, o José Boto aí, já chega com algumas polêmicas. Entre elas, que ele chegou falando que traria para o Flamengo jogadores novos, que poderiam ter um potencial de revenda futuro e barato. E, no entanto, chegou 2 jogadores, um de 28, que dificilmente vai ser revendido, e um de 33, que praticamente é para encerrar a carreira. Claro, o Danilo vai mostrar muito futebol, sem dúvida. O Danilo ainda tem muito a acrescentar. Mas o que eles falaram e pelo que está acontecendo, há muita contradição. É isso que a torcida não está engolindo. E a saída do Alcaraz aí também não dá para entender. Então, aconteceu, já está feito. Mas o Flamengo se mantém no mercado da bola. Tem 3 trunfos, 3 cartas na manga para contratar Jorginho. É possível contratar o Jorginho? Sim. Pela seguinte forma: a janela fecha segunda-feira, às 18 horas, horário de Brasília. O Flamengo teria que chegar lá no Arsenal, o Arsenal, né, liberar o jogador correr com a papelada e dar ele como certo no Flamengo. Seria aí meio que um empréstimo. O Flamengo ia pagar o salário dele normalmente. A partir do meio do ano, passaria a ser jogador oficial do Flamengo. Só que nesse empréstimo, o Arsenal não receberia nada. Só que o Miguel Arteta está travando a negociação. Ele é amigo íntimo do Jorginho, mas ele deseja contar com o Jorginho até o final do contrato e espera que o Jorginho se renove por mais um ano. Então o Flamengo tem 3 cartas na manga, apesar disso tudo. As 3 cartas são: a primeira carta, a amizade que o Jorginho tem com o Arteta, convenceu o Arteta a liberá-lo, que está muito difícil. Segunda carta na manga que o Flamengo tem: o Flamengo vai disputar o Super Mundial, ele chegaria para ser titular no Flamengo, com possibilidade, né, claro, se não se lesionar, não acontecer nada, de disputar o Mundial. Encaixou no esquema tático, está garantido para o Mundial, já que o Flamengo está garantido no Mundial. Né? E a outra, terceira carta na mão que o Flamengo tem, é que o Flamengo tem um contrato aí de praticamente 3 anos, porque é 2 anos com a meta de renovação por mais um. Então o Flamengo teria 3 cartas na manga. Uma é a amizade do Jorginho com o Arteta. A segunda, possibilidade de ser titular e disputar grandes títulos. Isso ele não tem no Arsenal. No Arsenal ele é reserva. Isso é uma coisa que desgosta o jogador lá. O jogador está desgostoso, não está contente com essa situação. Ele queria jogar mais partidas, ele já falou isso. E está vendo com grande possibilidade disso acontecer no nosso Flamengo. Então o Flamengo tem essas cartas na manga. E a terceira carta seria, né, essa possibilidade aí de estar disputando grandes títulos com um contrato longo. É isso também que agrada o jogador, que já tem 33 anos. Ele, apesar dos 33 anos, tem um histórico de lesão muito baixa. Teve 17 dias afastado, apenas 17 dias afastado por lesão, segundo o Flazoeiro. Então o Flamengo, que chegou com um discurso, né, nova diretoria e dirigente técnico profissional, chegou com outro discurso, que é comprar jogador barato
jogador com pouca idade e com um potencial futuro muito grande. E até então está contratando só medalhão e jogador aí bastante desconhecido. Mas é um projeto que vai ser longo aí, tem 3 anos para implantar tudo isso no Flamengo. O Flamengo, por sua vez, estuda aí como que vai ser essa situação, se realmente vai conseguir fazer esse projeto do jeito que eles falaram. Hoje eles têm dificuldade financeira, por quê? Porque a direção anterior gastou muito, gastou com terreno para o futuro estádio do Flamengo, gastou com dinheiro com o terreno para agregar o Ninho do Urubu para aumentar o CT, gastou com compra de vários jogadores, inclusive o Carlos Alcaraz, que era um ativo do clube, que agora está sendo vendido para recuperar parte do dinheiro investido. Ou seja, essa direção nova está um pouco perdida quanto a isso. Mas a esperança é a última que morre. Tomara que dê tudo certo, vamos acreditar. Não podemos perder a fé. E lembrando, amanhã tem Flamengo. E quando tem Flamengo, o dia mais feliz. E a gente tem que ser campeão da Copa do Brasil. Se você acredita, taca o dedo no like, se inscreve. Forte abraço. Tamo junto. Valeu.